Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Não se trata de escolher um Presidente da República, um Parlamento Nacional, um Parlamento Europeu, um Governo ou um líder partidário. Trata-se antes de legitimar os que irão governar as vossas terras, as vossas freguesias, os vossos municípios nos próximos 4 anos. Como cidadão, confio no vosso espírito de cidadania. Como Presidente da República, confio no vosso amor à terra. Estas são palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, quando fez a sua primeira mensagem antes das primeiras eleições autárquicas, em 2017, como Presidente da República. No dia 30 de setembro, vamos começar outra vez uma campanha para as eleições autárquicas, desta vez a 12 de outubro. Estas eleições já são consideradas como decisivas para a nova arquitetura política que se começou a desenhar no nosso país depois da chegada do partido Chega, que já é o segundo na Assembleia da República, mas que todavia não tem implantação autárquica. Em 2021, nas últimas eleições, o Partido Socialista venceu largamente, tem 149 câmaras, é seguido do PSD, que tem 114, da CDU, com 19, e do CDS, com 6. Os grupos independentes têm 20 câmaras, o que não é pouco. Mas para além do jogo político, partidário, não é? Desta expectativa do que é que vai ganhar o Chega, de se o PS consegue manter as câmaras que tem, o que é que o PSD vai manter ou ganhar, se vai ganhar o Porto, se vai manter Lisboa, o que é que vai acontecer à CDU, cujo eleitorado está a mirrar. Há também muitas curiosidades sobre estas eleições. Porque a verdade é que as eleições autárquicas são, de facto, o terreno da política no seu estado puro. É o povo perante os seus eleitos, estes perante os seus eleitores, e isto ao virar da esquina. E por isso, quem é que vai embora? Quem fica? Quantos dinossauros, os tais que entram e os tais que se mantêm durante 3 mandatos consecutivos e que depois têm que se ir embora? Enfim. O que são os plenários de cidadãos, que são aqueles que em Portugal votam nas freguesias de braço no ar, em vez de votar no papel. Há muitas coisas sobre eleições, sobre estas eleições que são verdadeiramente capilares e diria que as mais genuínas do nosso cardápio. Eu sou a Luísa Meireles e comigo está a Rosário Salvado, jornalista da Lusa da editoria País, que cobre as autárquicas, e o Pedro Moraes Fonseca, jornalista da editoria de política, com muitas campanhas eleitorais no currículo. São eles que nos vão ajudar a enquadrar estas eleições, as 14ª desde o 25 de abril. Estão em causa 308 municípios e nós somos pelo menos 9.200.000 votantes. Rosário, tu que cobres este tema há tanto tempo, que quadro podes tu traçar sobre o Portugal autárquico 2025? Eu acho que estas eleições autárquicas vão mudar muitas caras. De facto, por exemplo, nas freguesias há imensa gente que está no último mandato. Também nas câmaras municipais há muita gente que está no último mandato. E, portanto, vão ter de sair, vão ter de deixar de ser autarcas. E só isso, portanto, pelo menos 1/3 nas câmaras de caras vão mudar. Para mim, estas são sempre as eleições mais complexas de todas, porque, na verdade, nós estamos a falar de autárquicas nós estamos a falar de eleições que são para 308 municípios. Na verdade, vão decorrer quase 3.900 eleições. É uma barbaridade. Porque, além das 308 câmaras, são eleitos também as 308 assembleias municipais, que têm um papel de fiscalização muito importante para as câmaras, e estamos também a eleger juntas de freguesia, que neste momento até vamos ter
mais juntas de freguesia. Vamos ter novas juntas de freguesia, são repostas 302 juntas de freguesia. Portanto, isto é muito complexo, são muito complexos, é uma grande complexidade. Não só do ponto de vista desta burocracia e destas eleições todas, mas também do ponto de vista da diferença, porque os 308 municípios são todos extremamente diferentes. Temos municípios com muita gente... Espera, mas então, sim, isso eu percebo, e vamos mais além, voltamos a esse assunto. Mas diz uma coisa, tu estás a dizer que, tu disseste que pelo menos um terço pensas que vai haver uma renovação de caras, em pelo menos um terço. Sim. Mas não é sempre assim nas eleições autárquicas? Há sempre uma renovação. Este ano temos uma renovação maior, porquê? Porque em 2013 entrou em vigor, ou começou a notar-se uma lei, que é a Lei da Limitação de Mandatos, e todos os autarcas, portanto, que fez efeito nesse ano, e que os autarcas que foram eleitos nesse ano cumprem agora os 3 mandatos. E, portanto, têm de sair, e há um maior número do que em eleições anteriores de autarcas a sair. Alguns já saíram até. Exato. Muitos deles já saíram e foram ocupando cargos no governo, outros cargos. Mas e diz uma coisa, Pedro, de um ponto de vista político, estes autarcas que saem, e que, enfim, ao fim de 3 mandatos já são figuras de relevo na terra, digamos assim, é possível, e representando respectivos partidos políticos, tu achas que, de um ponto de vista político e partidário, haverá aqui, há mais perdedores ou vencedores nesta luta, assim, dos dinossauros que saem, digamos assim? Achas que há especificamente algum partido que vai ser mais, ou alguns? Parece que na questão da limitação de mandatos é o PS também e a CDU, porque o PS tem 47 presidentes de Câmara em fim de mandato e a CDU tem 11 em 19. Portanto, logo aqui... É muito. Acontece também que, pela realidade nacional, é o PS e o PCP, os 2 partidos que parecem surgir mais pressionados para as eleições de 12 de outubro. No PSD, em resultado das eleições legislativas, há algum otimismo sobre a possibilidade do PSD recuperar a presidência da Associação Nacional de Municípios conseguindo mais vitórias sozinho ou encabeçando coligações. Atualmente, a Associação Nacional dos Municípios é do PS. É do PS desde 2013. Portanto, o PS quer defender a presidência da Associação Nacional de Municípios, que tem desde 2013. O que é que o PS, como eu disse há pouco, que surge aqui muito pressionado, é em virtude, sobretudo, da geografia, dos resultados das últimas eleições legislativas, em que o Chega se revelou mais forte no sul do país. Mas, Pedro, isso é um facto. Mas as eleições autárquicas têm uma dinâmica muito própria. Sim, mas é que é o seguinte... Pode-se fazer essa leitura assim que o local pode, na medida seguinte, porque basta o Chega conseguir alguma transferência de votos das legislativas para as autárquicas nesses concelhos, muitas vezes 200 ou 300 votos em municípios do sul do país é o suficiente para outro partido ganhar as eleições. E mesmo em áreas urbanas. Vamos verificar aquilo que se passa, por exemplo, em Sintra. O Chega pode não ganhar... Então, mas espera aí. Em Sintra, tu tens, neste momento, de acordo com as últimas sondagens, tu tens 3 candidatos mais fortes, não é? E praticamente que se equivalem. Portanto, o PSD, o PS e o Chega. Sim. Portanto, e o Chega é a primeira vez que ele concorre a Sintra daquela maneira, não é? O Chega até parece com possibilidades de ganhar. Com menores possibilidades de ganhar do que o PST e do que o PS. Mas com uma figura muito forte, que é a Rita Matias. E entra, sobretudo, em freguesias onde o PS consegue ter resultados acima da sua média eleitoral. Não é propriamente na Vila de Sintra e em outras zonas agrícolas do Concelho de Sintra,
onde o PSD é mais forte. E por isso, a forma como o Chega conseguir, o desempenho do Chega nestas eleições autárquicas, se for forte, vai atingir seguramente o PS e a CDU. São os partidos que têm mais a perder com um crescimento do Chega. O Chega pode não ganhar câmaras, pode ganhar muito poucas câmaras, mas os votos que roubar enfraquece o PS e enfraquece a CDU. Rosário, e tu achas que é por isso que em algumas câmaras tu tens o regresso de alguns destes dinossauros, como a gente costuma dizer? O fenómeno dos dinossauros é um fenómeno muito antigo que não tem a ver com o Chega. Eu só dizer que eu concordo com a tua análise em relação à pressão que sofre o PS e a CDU. Não temos uma bola de cristal e, portanto, não sabemos como é que se vai comportar a votação no Chega, mas quero salientar que nós não estamos só a escolher os presidentes de Câmara. O Chega pode não ganhar câmaras, mas pode ter mesmo muitos vereadores que vão, obviamente, decidir e ter uma posição na gestão das câmaras e das autarquias. Em relação aos dinossauros, isto são fenómenos muito antigos que vêm sobretudo desde a lei da limitação de mandatos. Havia autarcas, nós tivemos autarcas que em 2013 estavam lá desde o início das eleições autárquicas livres, em 1976. Portanto, ou seja, estava eu a entrar para a escola primária, e o senhor já era presidente de Câmara. Entretanto, as coisas foram evoluindo e houve essa lei que limitou os mandatos autárquicos e muitos deles tiveram de sair. Já nas eleições seguintes, houve muitos que tentaram voltar. E agora temos alguns que, de novo, estão a tentar regressar. Nós temos um exemplo em Serpa, que é, segundo creio, o candidato a Presidente de Câmara, que já foi Presidente de Câmara há mais tempo, portanto, o senhor João Rocha, liderou a Câmara pela CDU de Serpa durante mais de 30 anos, depois candidatou-se a Beja, conquistou Beja ao PS em 2013, depois perdeu as suas primeiras eleições, atenção, em 2017, eu estou a entrar quase na idade de idosa, e o senhor voltou, e agora vai tentar regressar a Serpa, só que não, que é o que conhece bem, não é? Só que como a CDU não lhe deu apoio, vai por um movimento independente. Este é o caso mais emblemático, mas temos bastantes no país, mas mais novos, dinossauros mais novos. Mas há coisas muito interessantes que às vezes as pessoas não têm noção, mas no outro dia, tu em conversa fizeste reparar que há este ano 37 freguesias que não vão votar em papel, mas que vão votar de braço no ar. Podem votar de braço no ar, sim. E que são mais e que têm vindo a crescer. O que é isto? Que fenómeno é este? Isto é uma votação, uma forma de votação que a lei permite para freguesias com menos de 150 eleitores. São os plenários de cidadãos. Eu de facto tenho vindo a crescer, porque são freguesias que estão localizadas sobretudo no interior, no norte, Bragança, Viseu, Guarda, há algumas em Castelo Branco, e tem existido já em algumas eleições para cá 3, 4 nos Açores. Aliás, a mais pequenina é nos Açores. Portanto, são freguesias em que as pessoas que não votam naquele dia das eleições, em que toda a gente está a votar, eles só votam para as câmaras municipais e para as assembleias municipais. Nas freguesias, quanto à freguesia, eles reúnem-se e depois decidem, votam de braço no ar ou podem decidir que não querem votar de braço no ar.
mas à partida podem, entre eles escolhem 3 elementos que os representem. Isto é muito engraçado porque tem algumas regras mais específicas, nomeadamente eles podem, portanto, têm de eleger os 3 membros e para que o plenário seja válido tem de estar 10% dos votantes. Então, temos aqui a freguesia mais pequena, que é Mosteiro, nos Açores, e que tem 27 habitantes. Portanto, 10% de 27 serão 3 elementos. Basta estarem 3 elementos e votarem em si próprios e conseguirão tomar o poder naquela junta. Serem os presidentes da junta. Serem os presidentes e os dirigentes da junta. Olha, eu gostava... É verdade. Eu, antes de avançar, gostava de pôr um outro som para nós refletirmos um bocadinho sobre um outro assunto. Este ano é um ano em que há eleições locais e sabem como a nível local é muito importante esse tema. O tema das migrações é particularmente importante porque é um tema muito sensível para as populações, mas é também logo a seguir, e já está quase a ser, de eleições presidenciais. E nós sabemos que também nesse domínio é importante o esclarecimento do tema. Quer dizer, é um tema, o tema das migrações, que há de ser um dos 3, 4, 5 grandes temas de debate nas locais e nas presenciais. Isto foi Marcelo Rebelo de Sousa a falar em janeiro de 25 e ele aqui aponta claramente como o tema das migrações é um dos temas mais importantes para estas eleições. Pedro, tu achas que sim, que quer dizer, não haverá outros, ou isto é um tema que bate todos os municípios de Portugal, direi eu? Nas eleições autárquicas há sempre outros temas, mas se for esse, não é bom para os partidos da esquerda, porque esse é um tema principal da agenda do Chega. E é um tema que agora o PSD no último ano e meio também tem dado prioridade. E é um tema em que há uma forte sensibilidade, sobretudo nos maiores concelhos da área metropolitana de Lisboa, e no Alentejo, e no Algarve. E o partido campeão desse proteccionismo de Portugal para os portugueses tem sido outro, e o próprio governo tem tentado legislar a favor de um controlo das entradas de imigrantes. Mas Rosário, nós sabemos por experiência própria que as autárquicas têm a sua dinâmica, né? Os grandes temas às vezes interessam pouco, interessa mais o lixo, os buracos nas ruas, sei lá, há muitos outros temas que achas que outros temas tu achas que podes destacar assim mais generalizados? Eu sou uma pessoa do interior, a viver em Lisboa, mas do interior, e há imensos temas que são do interior e que são muito caros e que muitas vezes não chegam ao poder central. Só nos lembramos do interior quando há fogos, quando há tragédias, mas as pessoas têm dinâmicas que são diferentes das cidades e do litoral. Concordo que a imigração também é um tema muito caro neste momento no interior. O meu interior é Beirão, mas isto só para acrescentar que o Pedro falou no interior alentejano, mas também no interior de Beirão. A imigração, neste momento, é uma discussão que é tida pelos cidadãos. Fora isso, é a sensação de abandono. Continua a sensação de abandono. Todas as autárquicas se fala nesta sensação de abandono do interior, neste sentido de que só se vai lá quando há incêndios ou quando há uma tragédia. E nestas autárquicas, isso, mais uma vez, vamos falar e provavelmente falaremos disto daqui a 4 anos. Porque, apesar de todas as medidas de revitalização do interior, etc., que têm sido tomadas, as pessoas continuam a sentir que estão cada vez mais longe do poder central.
e isso depois acaba por ter também influência com os partidos que acabam por ganhar as câmaras. Pronto. Neste momento temos o tal fator novo, que é o fator... que é o Chega. Pronto. Só para fechar, Pedro, gostava de perguntar uma coisa. Tu achas que pode haver um efeito direto político dos resultados eleitorais autárquicos no panorama político português? Direto, consequências da mudança do governo, não se espera. A situação em 2001 era muito diferente. As últimas eleições legislativas tinham sido em 1999. O PS conseguiu 115 em 230 mandatos, falhou por um deputado a maioria absoluta. O primeiro-ministro de então, António Guterres, ficou muito frustrado com esse tipo de resultado, com o resultado soube-lhe a derrota por não ter conseguido mais um deputado. E demitiu-se, como sabemos. O orçamento de 2002 apareceu com o queijo limiano, em que foi uma solução um bocado à brasileira, de que se arranjou um deputado noutro partido, neste caso do CDS, prometeu-se uma série de investimentos em Ponte Lima, salvar a fábrica do queijo limiano, e passou assim esse orçamento. Mas havia, como ele demitiu-se depois do mau resultado das autárquicas, alegando que havia uma situação de pântano político. Perdeu a Câmara de Lisboa, perdeu a Câmara do Porto, e resolveu sair. Há outros exemplos contrários, por exemplo, as eleições autárquicas de 2021, em que o PS até recuou alguma coisa em relação a 2017, apesar de ter conquistado a presidência da Associação Nacional de Municípios, mas perdeu cidades como Coimbra, ficou com muito poucas capitais de distrito, e o que é que aconteceu no panorama nacional, que o Bloco de Esquerda continuou a votar contra o orçamento e o PCP rompeu com a geringonça, acabou o governo, houve eleições legislativas no início de 2022 e o PS conseguiu maioria absoluta. E agora nós vamos ver o que é que vai acontecer nas eleições dentro de 3 semanas, mais ou menos que isso. Este foi o Luz Extra sobre as autarquias. Havemos de voltar. Muito obrigada, Rosário. Muito obrigada, Pedro. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.